Velha, se não sabe envelhecer com dignidade, por que tem que incomodar os outros? Que nojo, francamente. Aquelas palavras humilhantes foram como uma facada no peito. O problema foi meu pulso, castigado por anos de corte na peixaria da feira, que falhou por um instante. Algumas gotas do meu caldo respingaram na barra da saia daquela mulher. Eu pago a lavanderia, juro. Mil desculpas, o que posso fazer? Eu me curvei, implorando perdão, mas recebi apenas desprezo frio em troca. Pagar lavanderia. Você passaria a vida inteira vendendo verdura e não compraria o tecido desta roupa. Tenha noção do seu lugar. E o momento terrível que se seguiu. Só tomando um banho de água quente para acordar e aprender. No instante em que ela jogou o prato de sopa fervente no meu rosto, eu nem consegui gritar. Ali estava eu, encharcada pelo caldo pingando, parada como o espetáculo mais deplorável daquele clube da melhor idade. Mas naquele momento, aquela mulher não fazia ideia. Ela não sabia que aquele prato de sopa que ela jogou viraria a vida dela de cabeça para baixo. Mas antes de mergulharmos nessa história, se puder curtir e se inscrever no canal, que é de graça, você me dá uma força enorme. Meu nome é Dona Fátima e tenho 72 anos. As pessoas me chamam apenas de Dona do Mercado. Com a minha calça de elástico desbotada, o colete de lã baratinho cheio de bolinhas e as sandálias pretas gastas. Para quem me vê, sou a cara da aposentada comum e não tiro a razão deles. Mas eu tenho um orgulho, meus filhos, eles que criei com garra, levantando às 4 da manhã para limpar verduras e tirando manchas de sangue de peixe com os dedos rachados. Graças aos anos duros como chefe de família após a morte do meu marido, meu filho mais velho é um advogado de respeito. E minha nora é a delegada de polícia que faz os guardas do posto do bairro baterem continência e ficarem apavorados. Mãe, por favor, use roupas melhores. Os outros vão pensar que estamos passando necessidade. Minha nora, Patrícia, me suplica, trazendo roupas de grife da loja a cada estação. Como eu não saberia o valor do coração dela? Mas aquelas roupas de seda me incomodam demais. Será que é porque passei a vida inteira com um avental fedido de peixe como se fosse uma armadura? Eu me sinto mais à vontade com a calça de moletom áspera e a camiseta barata da feira. Acima de tudo, eu tinha medo de que, se eu andasse bem vestida, os pilantras pensariam: essa velha tem dinheiro, e me abordariam. Ou então, que falariam pelas costas, dizendo que eu estava me gabando dos meus filhos. Por isso, eu me vestia de propósito da forma mais simples possível. Eu queria viver discretamente, como uma sombra, para não atrapalhar meus filhos. Esse era o coração desta mãe. Por isso, quando comecei a frequentar o clube da melhor idade do bairro, escondi minha identidade com muito cuidado. Eu dizia que era uma velha que morava sozinha, pois os filhos haviam se mudado para outra cidade. Eu pensei que assim me sentiria mais à vontade para me enturmar. Mas me enganei feio. Percebi na velhice e na pele que o valor de uma pessoa é medido pela roupa que ela veste. Eu a vi pela primeira vez no início do mês passado. Madame Sônia, com seus 60 e poucos anos, era a esposa do dono de uma construtora bem conhecida na região. Quando a porta do clube se abriu e ela entrou, parecia que uma rainha estava chegando. Ela estava coberta de marcas de luxo da cabeça aos pés, exalando um perfume forte, e o ar do clube mudou instantaneamente. Credo, que cheiro é esse? Está mofado aqui. Essa foi a primeira fala dela. A presidente do clube, a secretária, todos se curvavam para ela. Devia ser porque as doações da Madame Sônia eram muito generosas. Dizem que dinheiro é poder. E essa regra se aplicava até mesmo naquela pequena sociedade do clube. A Madame Sônia sentou-se na cadeira principal, cruzou as pernas como uma rainha e olhou de cima a baixo para as outras idosas. E quando o olhar dela me atingiu, a testa dela se franziu na hora. Presidente, quem é essa velha? Será que ela toma banho? Ela disse isso na minha cara. Meu rosto queimou de vergonha, mas eu abaixei a cabeça, fingindo que não ouvi. Eu não queria confusão, mas o meu silêncio deve ter sido um sinal de que eu era uma presa fácil para ela. A partir daquele dia, o bullying da Madame Sônia começou persistentemente. Era a hora do almoço. O clube servia almoço todos os dias, e aquela refeição era preciosa para idosas que moravam sozinhas, como eu. A comida quente, a sopa, o calor humano. Eu gostava de ir ao clube por causa desses momentos. O menu daquele dia era peixe ensopado,
Como peixe era o que eu mexia a vida inteira, só de sentir o cheiro, minha boca encheu d'água. Eu peguei meu prato e fui procurar um lugar vago, quando a Madame Sônia gritou bem alto: "Que cheiro de peixe horrível! Quem é que está comendo isso? Não dá para saber se é o cheiro do prato ou da pessoa." Ela cobriu o nariz com a mão, fazendo uma careta de nojo. Algumas das idosas que a seguiam riram e concordaram. "É verdade. Perto da Dona Fátima tem cheiro de feira. Será que ela não tem água em casa? Pelo menos lave a roupa, né?" Eu queria me enfiar debaixo da terra. Eu tomo banho e troco de roupa limpa toda manhã. O cheiro de peixe impregnado no meu corpo é talvez uma medalha de honra por 40 anos como feirante. Mas para elas era apenas um fedor repugnante. Com a mão tremendo, segurando o garfo, eu tentei ao máximo me controlar e comi em silêncio. "Calma, Fátima. Se eu fizer escândalo aqui, vou manchar a imagem dos meus filhos. Se minha nora souber, ela vai ficar muito triste." Com esse pensamento, eu mastiguei o arroz como se fosse areia. Mas a Madame Sônia não me deixou em paz. Enquanto eu comia, ela falava alto, de forma que eu ouvisse. "Gente, comer com gente sem classe faz mal para a digestão. A gente só deve conversar com quem tem o mesmo nível, não é? Quem passou a vida inteira contando moedinhas no mercado não tem cultura, certo?" "É isso mesmo, madame. A senhora está certíssima." Cada palavra dela era um espinho afiado perfurando meu coração. Moedinhas. Sim, eu lavei peixes na água gelada do inverno até minhas mãos racharem para juntar aquelas moedinhas. Aquelas moedas pagaram a faculdade do meu filho e ajudaram minha nora a estudar para o concurso. Todo o dinheiro da minha vida, o meu sangue, estava sendo ridicularizado por ela como moedinhas de gente sem classe. Uma onda de calor subiu pela minha garganta, mas eu levantei a tigela de caldo e bebi. Era para segurar as lágrimas. Enquanto o caldo quente descia pela minha garganta, meu peito esfriava como a Sibéria. Um dia, eu estava sentada no canto do sofá do clube, assistindo à televisão. A Madame Sônia entrou e deu um chute na minha bolsa que estava ao meu lado. Minha bolsa era uma sacola vermelha de feira, que ganhei de brinde. Ai, meu Deus! O que é isso? Pensei que fosse um saco de lixo. Ela empurrou minha sacola com o pé, como se fosse um objeto sujo. Dentro dela estavam 2 sachês de chá de gengibre que minha nora me deu para não pegar gripe, e algumas balas que eu guardava para meu netinho. "Tira isso daqui. Está fedendo. E vá para aquele canto, por favor. Eu quero sentar aqui. A vista é melhor." Não havia lugar marcado no clube. O primeiro a sentar é quem fica com o lugar. Mas eu peguei minha sacola e me levantei sem dizer uma palavra. Assim que me levantei, ela pegou um lenço umedecido e esfregou o lugar onde eu estava sentada, como se eu tivesse deixado uma doença ali. Ai, que sujeira! O couro do sofá vai apodrecer. Os olhos das outras idosas que observavam a cena mudaram. Aquelas que no início sussurravam que a Madame Sônia estava exagerando, começaram a me evitar. Elas deviam ter medo de perder as migalhas de doação da Madame Sônia ou de serem rejeitadas como eu. Assim, eu me tornei uma ilha isolada dentro do clube. Voltei para casa e me olhei no espelho. Vi uma velha com rugas, vestida em roupas velhas e miseráveis. Para os outros, eu sou só uma velha fedorenta. Eu tentei me consolar. Mas a tristeza não passava. À noite, minha nora me ligou. "Mãe, a senhora almoçou bem? Se divertiu com as amigas no clube?" O tom de voz alegre e forte da minha nora ao telefone. Assim que ouvi, senti que ia chorar incontrolavelmente. Ah, sim, claro. Eu me diverti muito. As amigas são boas e a comida estava uma delícia. Era mentira. Eu segurei o telefone com força para que ela não percebesse o tremor na minha voz embargada. Eu sabia que se minha nora soubesse, ela pegaria a viatura e viria correndo. Eu não podia dar a essa menina, que trabalha tanto e mal dorme, o estresse de se preocupar com brigas de velhas no interior por causa desta sogra. Que bom, então. "Mãe, eu vou no fim de semana. Vou cozinhar aquele bobó de camarão que a senhora adora." "Não se preocupe, filha. Venha com calma." Depois de desligar, eu chorei em silêncio por um longo tempo. Eu era tratada como a mãe mais preciosa do mundo pelos meus filhos. Mas por quê? Assim que eu saía de casa, eu era tratada como um lixo? Será que a roupa que eu usava, a minha aparência, era realmente um crime? Mas até então, eu não sabia. Eu não sabia que as palavras e os olhares da Madame Sônia não terminariam em mero bullying.
A perseguição dela estava acelerando em uma direção cada vez mais cruel e horrível, como um carro sem freio. No dia seguinte, eu tomei coragem. Pensei que se a gente trata as pessoas com um sorriso, elas não conseguem cuspir na gente. Peguei o echarpe de seda que minha nora me deu de presente de aniversário. Era um echarpe de seda com uma estampa floral discreta, não muito chamativa, que eu guardava como meu segundo tesouro. Se eu usar isso, será que eu pareço um pouco mais decente? Será que a Madame Sônia vai me tratar com mais respeito? Eu alimentava essa esperança ingênua e tola, mas esse echarpe seria a chave para irritar a fera. No momento em que abri a porta do clube, o olhar da Madame Sônia brilhou ao ver o echarpe no meu pescoço. Como uma hiena que encontra sua presa, o canto da boca dela se curvou em um sorriso azedo. Ai, o que é aquilo? Colocou até echarpe no pescoço. A voz dela continha um escárnio mais assustador do que no dia anterior. Aquele foi o prelúdio da tragédia em que o objeto mais precioso da minha vida seria pisoteado. Ora, Dona Fátima, que dia especial é hoje? Por que está com essa coisa no pescoço? O olhar da Madame Sônia cravou no meu echarpe rosa claro. Era um olhar de desprezo, como se estivesse zombando de uma flor que ousou desabrochar no meio da lama. Aquele pressentimento ruim nunca falha mesmo. Eu não devia ter usado aquele echarpe naquele dia. Aquele echarpe não era apenas um pedaço de tecido para mim. Minha nora, a delegada sempre ocupada, tirou a hora do almoço para ir à loja de departamento, escolheu a cor que ficaria melhor em mim e o comprou. Era um presente precioso. Mãe, esse é o modelo mais popular da linha de luxo. A pele da senhora é tão bonita, esse rosa fica perfeito. O toque da minha nora, ao colocar o echarpe no meu pescoço, era tão quente que parecia que meu pescoço, sempre áspero, estava recebendo um luxo. Minha vida inteira usando luvas de borracha e aventais de peixe. E agora meu pescoço estava envolto em uma seda tão luxuosa. A devoção e o bom coração da minha nora pareciam estar costurados em cada fio de seda. Era por causa daquela pequena e frágil ponta de orgulho que me atrevi a usar o echarpe, mesmo me sentindo intimidada pela Madame Sônia. Eu queria, de forma sutil, mostrar que eu também sou uma pessoa valorizada. Eu tenho uma família que me ama. Mas a Madame Sônia, sentada no lugar de honra do sofá do clube, levantou-se abruptamente assim que me viu. Ela estava com um copo de café solúvel na mão. Ela caminhou em minha direção, com gestos exagerados. Um cheiro forte de café doce misturado ao perfume enjoativo dela me atingiu. Onde você comprou isso? Na barraca da feira? Ou pegou no lixo? Não. Foi presente de aniversário da minha nora. Eu respondi com a voz quase sumindo. A Madame Sônia soltou uma risada sarcástica. Sua nora é... Ah, que filha dedicada. Mas que pena. Sua nora deve achar que a senhora é trouxa. Isso é falsificado. Ela pegou a ponta do meu echarpe com o polegar e o indicador e esfregou. O toque dela, como se estivesse pegando algo sujo, me deu arrepios. É falso. Eu sou VIP dessa marca e sei que o tecido não é tão áspero. Claramente é uma imitação barata. Sua nora não quis gastar e comprou uma cópia. E a senhora, toda brega, usa isso. Ai, que caipira. Uma bola de fogo subiu no meu peito. Eu podia suportar ser insultada. Mas eu não podia tolerar que a minha nora, o coração precioso dela, fosse chamada de falsa e que ela fosse acusada de ser mesquinha. Não, minha nora não é assim. É original, comprado na loja de departamento. Não fale assim dela. Foi a primeira vez que minha voz saiu alta. As idosas que estavam jogando cartas pararam e olharam. Devem ter ficado surpresas ao ver a Dona Fátima, que sempre se encolhia, reagir. A expressão da Madame Sônia endureceu por um instante. Era a expressão de: como ousa, essa plebeia, me contradizer? O quê? Falar assim? Que audácia! A velha deveria agradecer por eu ter avisado que a imitação era falsa, mas está olhando feio para mim. A Madame Sônia deu mais um passo em minha direção. Ela era ameaçadora. Foi nesse momento. Ups! Com o grito dela, o copo de papel com café em sua mão se inclinou. Foi um acidente? Não. Eu vi claramente. O pulso dela, que segurava o copo, se virou exatamente em direção ao meu peito. Com uma sensação de splash, um líquido morno e marrom atingiu meu pescoço e meu peito. Era o café solúvel. Aquele líquido escuro se espalhou pelo echarpe de seda rosa claro que minha nora me deu.
Como tinta preta jogada na neve, as delicadas flores desapareceram em uma mancha escura. Ah! Eu estava tão chocada que não consegui falar. Eu tentei tirar o echarpe rapidamente, mas minha mão tremia e o nó não se soltava. O café já havia penetrado profundamente no tecido, deixando uma marca feia. O echarpe caiu no chão. Escorregou. Mas foi bom, né? Já que é falso, joga fora. Eu não aguentava ver você usando isso na sua roupa fedida. Parecia joias no focinho de porco. A Madame Sônia, em vez de pedir desculpas, cruzou os braços e riu com desdém. Meu echarpe jogado no chão. O coração da minha nora. Meu último pedaço de orgulho. Eu me ajoelhei no chão, tentando pegar o echarpe com as mãos trêmulas. Só conseguia pensar em uma coisa. Se eu lavar rápido, talvez a mancha saia. Mas antes que minha mão tocasse o echarpe, crack! Com um som surdo, algo pontudo passou raspando pela minha mão e esmagou o echarpe. Era o salto do sapato da Madame Sônia. O salto do escarpim, cravejado de strass, pisou diretamente no meu echarpe molhado de café. Não vi. Pensei que era um pano de chão. A cor é parecida com o piso. Ela não tirou o pé. Pelo contrário, ela pôs força no calcanhar e esfregou o echarpe no chão. Zzz. O som da seda delicada, gritando e rasgando entre o salto e o cimento do chão, soou alto nos meus ouvidos. Esse sai. É meu. Tira o pé. Eu segurei o tornozelo da Madame Sônia e a empurrei. Só então ela cambaleou e tirou o pé. Mas já era tarde demais. O echarpe que peguei do chão estava lamentável. Além de manchado de café, o tecido estava desfiado e com buracos onde o salto havia pisado. O estado lamentável dele parecia a minha vida pisoteada. Eu senti o mundo desabar. Isso. O que era isso para mim? Quem é você para fazer isso com meu bem precioso? Um grito de dor saiu da minha garganta. Eu segurei o echarpe rasgado contra o peito e olhei para a Madame Sônia. Pela primeira vez, meus olhos ficaram injetados de raiva, mas a Madame Sônia abriu a carteira e jogou uma nota de R$ 50 no chão. Que barulheira! Eu pago essa sua imitação. Pronto! R$ 50 dá e sobra. Vá e compre 10 na feira. Satisfeita? O dinheiro flutuou e caiu sobre minha cabeça. Para ela, era como um pedaço de papel higiênico, mas para mim, aquele echarpe era o amor da minha nora, algo que não podia ser medido em dinheiro. Ela não apenas pisoteou meu orgulho, mas também insultou a dedicação da minha família e jogou-a no lixo. Você acha que tudo se resolve com dinheiro? Eu disse tremendo. A Madame Sônia bufou com desdém. E não se resolve? Pessoas pobres resolvem tudo com dinheiro, não é? Deixe de frescura, sua sem classe. Ela se virou e voltou para seu lugar. Nenhuma das idosas interveio. Apenas a nota de R$ 50 no chão e o echarpe transformado em trapo na minha mão ficaram ali. Eu corri para o banheiro e lavei o echarpe na água fria. De novo e de novo. Eu esfreguei sabão até minhas unhas doerem, mas a mancha escura de café não saía. Os buracos rasgados pelo salto ficaram ainda mais horríveis quando molhados. Meu rosto no espelho estava contorcido. Lágrimas caíram e molharam a pia. Não era tristeza, era pura fúria. O que eu fiz de errado? Ser pobre é um crime? Ser velha é um crime? Não. Dizem que ser bom traz bênçãos, mas é mentira. Engolir sapo só causa doença. Naquele dia, eu não sequei o echarpe rasgado. Enfiei-o molhado no fundo da minha bolsa. Eu não podia jogar fora, com medo de que minha nora visse. Então tive que escondê-lo no fundo do guarda-roupa. E eu jurei. Jurei que não permitiria que aquela mulher me humilhasse e nem a minha família de novo. Mas minha promessa era inútil. O demônio que sente o cheiro de sangue nunca para. O echarpe era só o começo. Ela estava mirando o meu corpo, não mais os meus pertences. No almoço do dia seguinte, um inferno terrível e quente estava me esperando. Eu, chorando enquanto lavava o echarpe, não fazia ideia disso. Só tomando um banho de água quente para acordar e aprender. No instante em que ouvi aquela voz cheia de malícia, senti como se um vulcão tivesse explodido em cima da minha cabeça. Minha visão ficou branca, e o cheiro de peixe do caldo invadiu meu nariz e minha boca. Em seguida, veio a dor terrível de queimadura, como se minha pele estivesse sendo arrancada. Alguém jogar sopa fervente na cabeça de outro durante uma refeição. Um ato que nenhum animal faria, mas aconteceu comigo. Na noite anterior,
Escondi o echarpe rasgado no fundo da bolsa e passei a noite em claro. Eu queria desistir de ir ao clube. Era horrível ter que ver o rosto arrogante daquela mulher de novo. Mas se eu ficasse em casa, meus filhos iam se preocupar e, acima de tudo, eu me sentiria injustiçada, como se estivesse fugindo de algo que não fiz. É melhor evitar. Vou sentar o mais longe possível. Eu fiz essa promessa e arrastei meus pés pesados. O menu do almoço do clube era sopa de macarrão de feira com caldo de peixe. O vapor subia de uma panela enorme e o cheiro forte de caldo de peixe se espalhava. Em tempos normais, eu ficaria com água na boca. Mas naquele dia, meu estômago estava enjoado e eu não conseguia engolir. Mesmo assim, para minha nora não descobrir que eu estava pulando refeições, eu forcei-me a pegar meu prato e entrei na fila. Seria o destino? Depois de pegar meu prato, o único lugar vago era logo atrás da Madame Sônia. Ela estava sentada no lugar de honra perto da janela, rindo com suas seguidoras, como no dia anterior. Ela estava vestida com roupas brilhantes novamente. Uma blusa de seda prateada refletia a luz do sol, cegando meus olhos. Calma. Cuidado. Se eu esbarrar na roupa dela, vai ser um inferno. Eu tentei passar por trás dela, segurando a respiração. Apertei o prato na minha mão. Mas foi por causa do meu nervosismo extremo? Ou meu pulso, que sofreu a vida inteira, gritou de dor? No momento em que eu estava prestes a passar por trás da cadeira da Madame Sônia, senti uma dor aguda no meu pulso direito. Ele dobrou sem que eu pudesse controlar. Splash! Meu prato inclinou. Foi um instante, mas algumas gotas do caldo de macarrão espirraram. E aquelas poucas gotas atingiram o tecido prateado da blusa de seda, exatamente nas costas da Madame Sônia. O quê? Com um grito agudo, a Madame Sônia levantou-se abruptamente. Ela pulou como se tivesse sido queimada e virou-se para trás. No momento em que nossos olhos se encontraram, meu coração afundou. Os olhos dela estavam arregalados, como os de uma fera que perdeu a razão. É o quê? Você de novo? Ontem você me enfia aquele trapo falso no pescoço, e hoje me ataca com caldo. Eu sinto muito. Não fiz de propósito, minha mão tremeu. Eu me desculpei apressadamente, sem sequer colocar o prato no chão. Tentei pegar meu lenço para limpar, mas ela afastou minha mão com violência. Meu prato caiu no chão, estilhaçando. A minha sopa se espalhou pelo piso. Tira essa mão imunda, não toque em mim. Isso é seda italiana. Sua velha miserável, se não sabe envelhecer com dignidade, porque está sempre incomodando os outros. Que nojo, francamente. Ao ouvir o grito dela, todos os olhares do clube se voltaram para nós. No silêncio sepulcral, apenas o veneno dela ecoava. Eu abaixei a cabeça como uma criminosa. Eu pago a lavanderia. Juro. 1000 desculpas, o que posso fazer? Lavanderia? Ha, ha, ha! Ela riu com escárnio. E então, ela me olhou de cima a baixo com um olhar de repulsa. Você venderia verduras a vida inteira e não compraria o tecido dessa roupa. Tenha noção do seu lugar. Não quero seu dinheiro imundo. Suma daqui. A humilhação subiu dos meus pés à cabeça, mas eu tinha que me calar. Veio o medo instintivo de que, se eu reagisse, algo muito pior aconteceria. Eu apenas repeti: me desculpe, e dei um passo para trás. Eu estava prestes a me curvar para limpar a sopa espalhada no chão, quando o olhar da Madame Sônia fixou-se no prato de sopa de macarrão fervente que ainda estava na mesa dela, intocado. Um sorriso sinistro passou pelos lábios dela. Não adianta falar, né? Velhas perdem a sensibilidade, só tomando um banho de água quente para acordar e aprender. Eu vi a mão dela pegar o prato. Antes que o pensamento de "não pode ser" passasse pela minha cabeça, ela jogou o prato em minha direção, exatamente no meu rosto. O líquido fervente me atingiu no rosto. Ah! Ag! Um grito incontrolável saiu de mim. O caldo borbulhante escorreu pela minha testa, olhos e bochechas. O vapor quente entrou no meu nariz, sufocando-me. O macarrão comprido grudou no meu cabelo e rosto, enrolando-se em mim como serpentes. A dor terrível da minha pele sendo queimada era menor do que o pavor de não conseguir abrir os olhos. O caldo salgado de peixe entrou nos meus olhos, ardendo e doendo. Eu caí no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Me ajudem. Eu me contorci no chão, uma cena deplorável. O macarrão grudado no meu cabelo, minhas roupas ensopadas de caldo e o vapor subindo.
Eu me debatia com a dor de ter minha pele queimada. Mas o que eu ouvia acima de mim não foi preocupação nem desculpas. Foi a risada de um demônio. Ai, que coisa horrível! Agora sim você tomou um banho. Devia ter feito essa higiene antes, não é? Ela estava rindo de mim, que me contorcia de dor. Nenhuma das idosas por perto interveio. Elas recuaram, com medo de que o caldo respingasse nelas, e apenas assistiam. Eu estava completamente sozinha. Ninguém viria me salvar daquele inferno de dor. Sabe de uma coisa, vovó? Essa sopa foi feita com o dinheiro da minha doação para o clube. Fui eu quem te deu esse banho, então agradeça. A Madame Sônia cutucou meu ombro com a ponta do pé. Não era uma atitude humana. Para ela, eu não era um ser humano com sentimentos, mas sim um saco de pancadas ou uma pedra no caminho, um alvo para a raiva dela. Lágrimas se misturaram com o caldo quente e escorreram. A dor física era suportável, mas o fato de a minha dignidade, que eu preservei a vida inteira, ter sido pisoteada na frente de tantas pessoas, como a de um animal, isso doía mais. Por quê? O que eu fiz de errado? Através da minha visão embaçada, vi a Madame Sônia pegando um lenço na bolsa para limpar uma gota de caldo que havia caído na mão dela e fazendo uma careta de nojo. A expressão dela era de que uma gota de caldo na mão era pior do que meu rosto em chamas e derretendo. Naquele momento, eu senti algo desmoronar dentro de mim. Seria minha vontade de viver? Ou minha última fé na humanidade? Alguém tardiamente sussurrou. Ai, meu Deus, temos que chamar o SAMU. Mas a Madame Sônia gritou. SAMU! Não exagerem. Foi só um pouquinho. É frescura de velha, vocês não sabem? A voz dela zumbia nos meus ouvidos. Minha mente estava confusa. Como vou sobreviver com essa injustiça, com essa dor de cabeça? É melhor eu fechar os olhos e não acordar mais. Caída no chão, eu estava sendo asfixiada pelo cheiro de sopa quente. Aquele macarrão não era comida para mim, mas água fervente do inferno. Ai, dona Fátima, a senhora está bem? Puxa vida, eu vim só ajudar a servir a comida e olha o que aconteceu. Eu duvidei dos meus ouvidos. O demônio que havia jogado o caldo e rido tinha desaparecido. Assim que o policial abriu a porta e entrou, a Madame Sônia colocou a expressão mais preocupada do mundo e segurou meu ombro. Eu senti arrepios. A atuação falsa daquela mulher gelava meu coração mais do que a queimadura do caldo. Alguém havia ligado para a polícia, e 2 guardas entraram apressadamente. Ao ver o policial uniformizado, eu me senti como se tivesse encontrado uma corda para sair do fogo do inferno. Estou salva. Agora, essa mulher será punida. Eu mal consegui abrir os olhos por causa das queimaduras, mas reuni todas as minhas forças e segurei a perna do policial. Policial, foi ela. Foi ela quem jogou no meu rosto. Mas antes que eu pudesse terminar, a voz da Madame Sônia me cobriu. Ai, policial, que bom que o senhor veio. Sabe o que é? A dona Fátima estava sem forças, derrubou o prato e eu fui ajudar a senhora. Mas a tigela escorregou, ela fingiu limpar o macarrão grudado no meu ombro e até suspirou, fingindo estar chateada. O quê? Não é verdade. Foi você que jogou. Você disse para eu tomar um banho de água quente. Eu gritei, mas minha voz estava rouca. A Madame Sônia arregalou os olhos, como se estivesse ouvindo as bobagens de uma senhora com demência. Ai, meu Deus, a vovó está em choque. Deve estar delirando. Por que eu faria isso de propósito? Eu sou a presidente honorária do clube. Como a senhora pode dizer isso de alguém que veio para servir os idosos? Enquanto falava, ela pegou um cartão de visita e entregou-o ao policial com naturalidade. No cartão, o nome dela e o título: Madame Sônia, esposa do diretor da construtora Eldorado. O sargento, o mais velho dos policiais, olhou o cartão e sua expressão mudou. A construtora Eldorado era uma mantenedora regional que até patrocinava as festas da delegacia. Ah, madame, eu a vi na posse do nosso delegado. Sim, sou eu. O meu marido é amigo pessoal do delegado, o senhor sabe, né? É muito triste ser mal interpretada assim, quando vim fazer o bem. A Madame Sônia dominou a situação com facilidade, exibindo seus contatos. Em um instante, eu passei de vítima a uma idosa com demência que estava difamando uma madame que tentava ajudar. A câmera. Tem a câmera aqui, é só olhar. A gente vai saber a verdade.
Eu gritei, apontando para o canto do teto. Um dos jovens guardas foi para a sala onde ficava o monitor da câmera. Eu pensei que a mentira dela seria desmascarada em questão de minutos. Máquinas não mentem. Mas a Madame Sônia não vacilou. Pelo contrário, ela cruzou os braços com calma e sussurrou com os lábios: "Pode tentar. Faça o que quiser." Pouco depois, o jovem policial voltou, com uma expressão constrangida. O ângulo da filmagem está um pouco ruim. Dá para ver a madame segurando o prato, mas se ela jogou ou se ele escorregou, como a senhora se abaixou quando o prato caiu, a senhora ficou em um ponto cego. O céu desabou sobre mim. Sim, naquele momento em que eu estava curvada implorando, e o ângulo em que a Madame Sônia se virou sutilmente para me bloquear. Será que ela tinha planejado tudo? Ou o demônio estava a ajudando? "Viu só?" eu disse. A vovó caiu de repente e eu derramei o prato por susto. Só isso. Puxa vida, eu só vim ajudar e sou mal interpretada assim. A Madame Sônia suspirou, fingindo indignação. Os policiais trocaram olhares, sem saber o que fazer. O fato de não haver evidências claras e o fato de a oponente ser a esposa de um influente da região, a atitude dos policiais começou a pender sutilmente para o lado da Madame Sônia. "Vovó, vamos para o hospital primeiro." Pelo que a madame diz, não parece que houve intenção. É melhor as duas se acertarem amigavelmente. Acertar o quê? Isso é tentativa de assassinato. Olhem meu rosto. É o rosto de alguém que foi atingido por acidente? Meu rosto já estava inchado e com bolhas. Eu sabia que estava desfigurado, mesmo sem olhar no espelho. Mas os policiais não olharam de perto para a minha lesão, com medo de desagradar a Madame Sônia. "Ah, tá bom, tá bom. Eu dou o dinheiro do tratamento, por questão de moral. A velha deve estar fazendo isso por dinheiro. Vou dar como se fosse uma esmola." A Madame Sônia pegou um bolo de notas de R$ 50 na carteira. Ela nem contou. Ploc! O dinheiro caiu no meu colo. O gesto foi descuidado e desdenhoso, como se estivesse jogando ração para um cachorro. "Isso deve dar para o hospital e para comer um caldo, né?" "Tenho pressa, vou indo." "Inspetor, bom trabalho." Ela pegou a bolsa com elegância e saiu. Os policiais até a saudaram. Eu olhei fixamente para o dinheiro no meu colo. A recompensa por ter a minha dignidade pisoteada, meu rosto queimado e minha alma esmagada, era apenas aquele bolo de dinheiro. "Não vá. Não pode ir. Peça desculpas. Devolva meu rosto como era." Eu tentei me levantar, cambaleando, para segurar a saia da Madame Sônia, mas minhas pernas fracas não obedeceram, e eu caí. Caída no chão, ouvi o toque-toque-toque do salto alto dela se aproximando. Ela se abaixou e sussurrou no meu ouvido: "Eu disse para você ter noção do seu lugar, né? A polícia também está do meu lado. Está injustiçada. Quer justiça? Então nasça de novo rica, sua velha fedorenta." A risada dela se distanciou. O som da sirene da viatura também. Deixada sozinha no chão do clube, eu uivei como um animal. Não por causa da dor, mas por causa da fúria. A raiva era tanta que meu coração parecia que ia explodir. O caminho de volta para casa foi um inferno. As pessoas olhavam para o meu rosto queimado e sussurravam. Eu andava colada no muro do beco, com a cabeça baixa, como uma criminosa. Assim que abri o portão de casa, o alívio da tensão me fez desabar. Eu não tive coragem de olhar no espelho. Eu pus gelo nas queimaduras, mas o fogo no meu coração não se apagava. O echarpe que minha nora me deu estava rasgado, e minha pele, da qual eu me orgulhava, estava desfigurada. Como eu mostraria isso para a minha nora? Se ela perguntasse: "Mãe, o que aconteceu?" O que eu responderia? Fui atacada com sopa por uma mulher rica, e a polícia ficou do lado dela. Aconteceu porque eu sou velha e pareço pobre. Eu não podia dizer isso. Seria como cravar um prego no coração do meu filho. Eu me tranquei no quarto e cobri-me com um lençol. O mundo em que o dinheiro está acima da lei. O mundo em que a verdade se ajoelha impotente diante da mentira. Eu vivi 70 anos e não sabia que o mundo era tão cruel e desprezível. Debaixo do lençol, eu chorava em silêncio. A injustiça apertava minha garganta e eu mal conseguia respirar. Naquela noite, pela primeira vez, pensei em morrer, em vez de viver assim, humilhada, mas eu não sabia. Eu não sabia que, naquele momento em que eu estava sofrendo, a minha nora, a delegada Patrícia,
que era uma fera na caça a criminosos no país, estava dirigindo para a casa da sogra para passar o fim de semana. E na mala dela havia bobó de camarão para a mãe, mas no peito dela, um vulcão estava prestes a entrar em erupção. Mãe, cheguei. Por que a porta está trancada? A voz da minha nora veio junto com o som da fechadura eletrônica. Normalmente, eu correria para recebê-la descalça, mas hoje eu não podia me mover debaixo do lençol. Eu não podia mostrar meu rosto desfigurado, então tentei prender a respiração, fingindo que não estava. Mas a porta se abriu, e quando meus olhos encontraram os da minha nora, sob a luz do sol que entrava, todas as minhas defesas desmoronaram. Mãe, por que a senhora está no escuro? Está doente? Patrícia deu passos largos e tentou tocar minha testa. Eu rapidamente puxei o lençol até a cabeça. Não venha. Estou gripada, filha. Febre. Sente-se ali. Gripada? Por que sua voz está assim, mãe? Deixe-me ver a senhora. Anos de experiência policial não deixariam minha mentira ingênua passar. Patrícia puxou o lençol com uma mão firme, e houve um silêncio. Os olhos de Patrícia tremeram. O olhar dela cravou-se na minha testa vermelha e inchada com bolhas, nas minhas bochechas com a pele descascando e nos meus olhos inchados. Queimadura. Uma ferida horrível de algo quente. O que? O que é isso? Quem fez isso? A voz de Patrícia tremeu. Ela esticou a mão trêmula para tocar meu rosto, mas parou no ar, com medo de me machucar. Lágrimas nos olhos dela caíram na minha bochecha. Não é nada. Eu estava fazendo miojo e derrubei em mim. Não minta. Como a senhora derruba miojo no rosto inteiro? E esse cheiro é cheiro de caldo de feira. Está grudado no seu cabelo. Patrícia pegou um fio de macarrão seco do meu cabelo e chorou em soluços. O meu sofrimento também explodiu como uma barragem. Eu chorei no colo da minha nora como uma criança. Não diga mais nada. Primeiro, vamos para o hospital. Vamos tratar isso. Patrícia me levou às pressas para a emergência, quase me carregando nas costas. Enquanto o médico limpava a queimadura e colocava as bandagens, minha nora estava no corredor, com os punhos cerrados, encarando a parede. O frio dela parecia exalar. Depois do tratamento, Patrícia voltou para casa e começou a limpar o quarto. Foi quando ela encontrou minha bolsa jogada em um canto, perto da lixeira. Dentro da bolsa estavam as notas de R$ 50 amassadas e o echarpe rasgado, cheio de manchas de café. Patrícia soltou um lamento ao pegar o echarpe rasgado. Era o echarpe rosa claro que ela me deu no mês passado. Ao ver o estado lamentável, esburacado pelos furos do salto, Patrícia mordeu o lábio até sangrar. E as notas espalhadas no chão, ela tentou te calar com dinheiro. Os olhos de Patrícia ficaram frios. Não eram mais os olhos de uma nora triste. Eram os olhos de uma predadora caçando sua vítima. Mãe, quem foi essa pessoa? Patrícia, não faça nada. Ela é uma madame rica. A polícia ficou do lado dela. É melhor esquecer. A polícia ficou do lado dela. É? Patrícia deu um sorriso irônico. Ela segurou minha mão e falou com uma voz baixa, mas firme. Mãe, eu sou a delegada de polícia. A Polícia Federal não está do lado de quem joga caldo no rosto de uma idosa indefesa. Eu vou fazer com que cada lágrima e cada gota de sangue da senhora custe 1000 vezes mais do que esse dinheiro sujo que ela jogou. Acredite em mim, na manhã seguinte, segunda-feira, Patrícia se vestiu com o uniforme e saiu. Mas o destino dela não era o gabinete na delegacia. Era a delegacia distrital da região. O delegado do distrito correu para recebê-la e bateu continência. Delegada, o que a traz aqui de repente? O caso de agressão no clube de idosos que foi registrado ontem. Traga o vídeo da câmera de segurança e o relatório agora. A delegacia ficou tensa. O guarda responsável tremeu ao trazer a pendrive. Patrícia sentou-se na frente do monitor e reproduziu o vídeo. A cena da Madame Sônia pegando o prato. O momento em que ela jogou sem hesitar no meu rosto. Eu me contorcendo de dor no chão, e ela rindo e olhando de braços cruzados. E o momento em que a polícia chegou, e ela mudou a expressão e fingiu ser um acidente. Patrícia reproduziu o vídeo em câmera lenta, a 01x. No momento em que a Madame Sônia jogou o prato, o canto da boca dela se curvou levemente, e isso foi capturado claramente na tela em HD. Não foi um acidente. Foi pura intenção e um jogo cruel. Isso parece um acidente para vocês? Patrícia rosnou baixo. O delegado e o sargento ao lado ficaram pálidos.
É que estava em um ponto cego. A gente não conseguiu ver direito. Ponto cego? Eu consigo ver perfeitamente. Agressão gravíssima com risco de morte, ridicularização da vítima e mentir no depoimento para obstruir a justiça. Essa mulher é um combo de crimes e vocês a deixaram ir para casa. Vocês querem perder o emprego? Delegada, sentimos muito. O marido dela é o dono da construtora Eldorado, um influente regional. Construtora Eldorado? O influente regional? Patrícia riu com desdém. Ela pegou o cartão de visita que a Madame Sônia havia deixado e bateu-o na mesa. Que bom! Eu estava louca para investigar a corrupção local. Essa mulher me deu o que eu precisava. Patrícia pegou o celular e ligou para alguém. Chefe da divisão de homicídios, aqui é a Patrícia. Reúna sua equipe agora. O alvo é a construtora Eldorado e a esposa do dono, Sônia. A acusação é agressão, corrupção e suspeita de sonegação fiscal. Vamos revirar tudo. Patrícia desligou e tocou o rosto da Madame Sônia no monitor com o dedo. Sônia, se você soubesse quem é a velha que você agrediu, você desmaiaria. Prepare-se. Aquele banho quente que você tanto gosta, eu vou te dar, só que devagar, até os seus ossos congelarem. Patrícia se levantou e olhou o calendário pendurado na parede. Daqui a 3 dias. Cerimônia de doação para idosos, organizada pela prefeitura. O nome de Sônia estava no topo da lista de VIPs. 3 dias, hein? O dia da sua desgraça. Os olhos de Patrícia brilharam friamente. Ela poderia ter emitido um mandado de prisão na hora, mas não o fez. Ir para a cadeia discretamente seria um ato de caridade. Ela decidiu destruir tudo o que Sônia mais amava. Seu dinheiro, sua reputação e a opinião das pessoas, no palco mais glamuroso. As lágrimas que ela derramou ao ver o meu echarpe rasgado já haviam secado. Em seu lugar, havia uma chama fria de fúria que ninguém podia deter. Ai, cabeleireiro, deixe meu cabelo mais volumoso. Amanhã vou para a cerimônia da prefeitura, sou VIP. O rosto daquela mulher no espelho, cantando e se admirando. Eu olhava para aquele sorriso nojento e pensava, pode rir à vontade. Será a última risada da sua vida. Para o momento em que aquela mulher brilharia mais, eu comecei a cavar uma armadilha profunda e escura. Era a calma antes da tempestade. Nos últimos 3 dias, minha nora mal falava em casa. Quando voltava do trabalho, abria a porta do meu quarto e perguntava apenas, mãe, a senhora tomou o remédio? Mas eu sabia. Eu sabia que uma chama azul estava acesa nos olhos dela. Sentada à mesa, ela passava a noite escrevendo e reescrevendo algo. Um discurso para a cerimônia, ela disse. Patrícia, não pode só prender ela. Você tem que fazer tudo isso. Eu perguntei, preocupada. Minha nora sorriu friamente e respondeu. Se eu só prender ela, ela vai pagar a fiança e sair. Vai contratar um advogado para pegar liberdade condicional. Essas pessoas não têm medo da lei. A única coisa que elas temem é a humilhação pública. Ser exposta nua, na frente de todos. Eu vou fazer isso por você, mãe. Patrícia estava no seu gabinete, rasurando a programação da prefeitura com uma caneta vermelha. O evento original terminaria com o discurso do prefeito, mas Patrícia inseriu à força um item. Palestra especial da delegada de polícia. Quando um funcionário da prefeitura disse que não havia tempo, ela o intimidou. O chefe de segurança do município quer fazer uma palestra de prevenção de crimes, e não pode? É isso? Naquele momento, a Madame Sônia estava alheia a tudo, em clima de festa, no lounge VIP da loja de departamento, tomando café e escolhendo o vestido de amanhã. Um vestido de veludo vermelho, a escolha dela. Com isso, vou ficar ótima nas fotos no palco amanhã. Eu sou a estrela, não posso me vestir de forma sem graça. Ela estava ocupada se gabando para as pessoas ao redor. Amanhã, a empresa do meu marido vai doar 100 mil reais para a prefeitura. Eu vou fazer a entrega. A delegada de polícia também vai estar lá. Vou chamá-la para almoçar depois. Ela e o marido dela são amigos íntimos meus, sabe? Patrícia riu ao ouvir a notícia. Chamar para almoçar? O que eu vou fazer você comer é a comida da cadeia. Patrícia deu ordens secretas ao chefe da divisão de homicídios. Bloqueie o local do evento amanhã, não deixe nenhum rato escapar. Sônia estará sentada na área VIP, na frente do palco. Os investigadores vão se misturar aos jornalistas à paisana. Quando eu der o sinal, ataquem.
E o mandado de prisão sai amanhã às 9 da manhã. Agressão, humilhação e revisamos os extratos do cartão corporativo do marido. Acrescentem a acusação de apropriação indébita. Tudo estava pronto. A armadilha estava perfeitamente montada e a isca brilhava de forma tentadora. Agora, a besta arrogante só precisava entrar por conta própria. Finalmente, a manhã do dia da decisão chegou. Fui forçada a sair de casa pela minha nora. Eu não queria ir, envergonhada das cicatrizes no meu rosto, mas Patrícia foi inflexível. Mãe, a senhora tem que ver. Tem que ver como aquela mulher vai desmoronar. A senhora tem que testemunhar com seus próprios olhos a vingança por todas as humilhações que sofreu. Patrícia me levou para uma sala especial no segundo andar do auditório da prefeitura. Era uma sala onde eu não podia ser vista de fora, mas de onde se podia ver perfeitamente o palco. Fique aqui, não saia. Quando eu der o sinal, a senhora olha. Logo depois, as portas do auditório se abriram, e pessoas vestidas com roupas luxuosas começaram a entrar. No centro, estava a Madame Sônia, de vestido vermelho. Ela andava no tapete vermelho como se fosse uma rainha, aproveitando a saraivada de flashes dos fotógrafos. O mesmo sorriso arrogante de 3 dias atrás, quando ela jogou a sopa na minha cabeça e riu. Ela sentou-se na cadeira principal, marcada como VIP, e cruzou as pernas. O prefeito se aproximou, curvou-se e apertou a mão dela, mas ela apenas estendeu a ponta dos dedos com arrogância. Ai, Madame Sônia, a senhora está radiante hoje. Ah, estou? Dei um trato no visual. Eu sou a estrela de hoje, né? Olhar aquilo pela janela de vidro, no segundo andar, me deu uma raiva enorme. Será que essa mulher não sentia culpa? Como podia sorrir com tanta disfarçatez depois de desfigurar alguém daquele jeito? Minhas unhas cravaram-se na palma da minha mão. A cerimônia começou. Sônia subiu ao palco, tirou fotos segurando um cheque gigante de doação. Digam X. O sorriso dela ia de orelha a orelha. Aquele deve ter sido o momento mais glorioso da vida dela, cercada por aplausos, flashes e no centro do mundo. Mas ela não sabia. Ela não sabia que, logo atrás da cortina escura do palco, Patrícia, de uniforme, olhava para a nuca dela com olhos frios. E na escada por onde ela desceria, homens fortes, disfarçados de jornalistas, estavam mexendo nas algemas dentro dos bolsos. Uma parte do evento terminou, e o mestre de cerimônias pegou o microfone. Agora, a segunda parte do nosso programa. Excepcionalmente, teremos a palestra especial da nossa nova delegada de polícia, que é responsável pela segurança da nossa região. Por favor, uma salva de palmas. A Madame Sônia sentou-se, limpando o suor, e sussurrou para quem estava ao lado. A delegada é mulher, né? Eu sou amiga dela. Daqui a pouco, quando acabar, eu a chamo para tomar um café. A gente é amiga íntima, sabe? Patrícia riu ao ouvir a notícia. Chamar para tomar um café? Eu vou te dar café da cadeia. Patrícia deu a ordem em voz baixa ao chefe de homicídios. Bloqueie o auditório. Agora. As luzes do auditório se apagaram, e um foco de luz iluminou o centro do palco. Toque, toque, toque. O som dos saltos quebrou o silêncio. Patrícia entrou. O uniforme impecável, a insígnia brilhando no ombro, e, acima de tudo, o olhar gélido. Ela parou em frente ao microfone e colocou o discurso em cima da tribuna. Ela levantou a cabeça e encarou exatamente a primeira fila da plateia. O momento em que os olhos dela e os da Madame Sônia se encontraram. Vi as pupilas da Sônia tremerem como se houvesse um terremoto, mesmo do segundo andar. De onde eu a conheço? Será? A insegurança começou a subir pela nuca dela. Patrícia sorriu levemente. O sorriso cruel e lindo de uma caçadora que confirma que sua presa caiu na armadilha. Bom dia. Eu sou Patrícia, a delegada de polícia. Pelo microfone, a voz da minha nora era calma, mas continha uma lâmina de aço afiada. Sentada na primeira fila, a Madame Sônia ainda não tinha entendido. Ela apenas balançou a mão, como se dissesse: Oi, delegada, estou aqui. Mas Patrícia nem sequer a olhou. Ela abriu a boca lentamente, como um juiz lendo uma sentença. Não era uma palestra. Era o início do julgamento mais elegante e cruel para destruir a alma de um ser humano. Uma tensão pairava no auditório. Patrícia não abriu o discurso que havia preparado. As frases já estavam gravadas na mente e no coração dela, escritas com sangue.
Ela apoiou as duas mãos na borda do púlpito e inclinou-se levemente para a frente, como uma fera olhando para sua presa. Hoje, em vez de um relatório de segurança comum, eu gostaria de falar sobre um incidente muito chocante que ocorreu em nossa jurisdição, há 3 dias. Ao ouvir incidente chocante, os olhos da plateia, que estavam entediados, brilharam. Os jornalistas pegaram suas canetas e abriram os laptops. A Madame Sônia também ouviu com curiosidade. Não há espetáculo mais divertido do que a desgraça alheia. A vítima é uma idosa de 70 e poucos anos. Uma mãe comum da nossa era, que trabalhou a vida inteira vendendo coisas na feira para criar os filhos. Ouvindo isso da janela do 2º andar, meu coração se emocionou. Mãe comum. Patrícia me apresentou assim. Mas a agressora cometeu assédio contínuo contra essa idosa apenas porque ela usava roupas simples. Não foi apenas desprezo, foi um assassinato de caráter. O olhar de Patrícia roçou a Madame Sônia rapidamente. A Sônia inclinou a cabeça, confusa. Roupas velhas? Assédio? Parecia uma história familiar, mas ela nem sonhava que era a dela. Para ela, eu não era alguém que valia a pena lembrar. A agressora disse o seguinte à idosa. Eu vou repetir as palavras dela, exatamente. Patrícia fez uma pausa e mudou o tom de voz. O sotaque e o tom eram identicamente os da Madame Sônia. Ai, que cheiro de podre! A velha não toma banho? Que sem classe! No mesmo instante, a expressão da Madame Sônia congelou. A xícara de chá na mão dela tremeu, batendo no pires. A memória do clube de 3 dias atrás voltou à mente dela. As mesmas frases, palavra por palavra, que ela havia dito, estavam sendo ouvidas por centenas de pessoas através do alto-falante. A plateia começou a murmurar. Meu Deus, que louca! Quem em sã consciência diz isso para uma idosa? Que maldade! Quem é? Com as críticas da multidão, o rosto da Sônia ficou vermelho e azul. Ela olhou em volta, nervosa. É coincidência, é coincidência. Ela tentava se convencer, o que era visível no 2º andar. Para ela, eu era uma não-entidade. Mas Patrícia não parou. Não era apenas a agressão verbal. Quando a vítima usou um echarpe precioso que ganhou da nora, a agressora a ridicularizou, chamando-o de falso. Ela propositalmente derramou café e depois pisou com o salto, transformando o echarpe em um trapo. Gaspe. A Madame Sônia cobriu a boca. Agora era inegável. Aquela era a história dela. Seus olhos tremeram violentamente como se houvesse um terremoto. Ela parecia querer levantar e fugir, mas a área VIP era no meio da primeira fila. Os olhos de muitas pessoas e as câmeras a cercavam. Não havia para onde fugir. Patrícia desceu do palco e caminhou para a frente, a menos de 5 metros da Madame Sônia. A sombra de Patrícia cobriu o rosto da Sônia, e no dia do incidente, quando a vítima acidentalmente espirrou algumas gotas de caldo, a agressora perdeu a razão. Ela pegou o prato de sopa fervente e jogou-o diretamente na cabeça da idosa. Um som de horror percorreu o auditório. O prefeito abriu a boca, incrédulo, e os jornalistas dispararam flashes, focados na boca de Patrícia. Patrícia olhou diretamente para a Sônia e recitou a fala demoníaca daquele dia. Só tomando um banho de água quente para acordar e aprender. A voz dela ecoou como um trovão pelo auditório. O rosto da Madame Sônia perdeu toda a cor. Ela se encolheu no seu casaco de pele, como se quisesse ser transparente. Mas o vestido vermelho a fazia se destacar ainda mais. A vítima sofreu queimaduras de 2º grau em todo o rosto. Ela perdeu a visão momentaneamente e sofreu uma humilhação que jamais será esquecida. Mas o que a agressora disse aos policiais que chegaram? Que foi um acidente e que ela estava tentando ajudar, em uma atuação descarada. A voz de Patrícia aumentava. Além disso, ela jogou um maço de dinheiro na vítima dizendo: coma uma sopa com isso, tenha noção do seu lugar. A atmosfera na plateia mudou de horror para fúria. Que mulher horrível! O dinheiro compra tudo. De que família ela é? Xingamentos saíam de todos os lados. O prefeito, sentado ao lado da Sônia, discretamente afastou a cadeira. Ele já havia percebido quem era a agressora. Sônia estava isolada. As flechas das críticas vinham de todos os lados, apontando só para ela. O corpo da Madame Sônia tremia como uma vara verde. O som do seu colar de pérolas chacoalhando era audível.
Ela olhou para Patrícia com um olhar de súplica. Por favor, não diga meu nome. Me salve. Os olhos dela imploravam. Mas Patrícia foi cruelmente fria. Ela ficou em silêncio por um momento, esperando que a Sônia caísse no poço do terror. 1, 2, 3 segundos. Um silêncio sufocante. Até o som dos cliques das câmeras parou. Patrícia pegou o microfone novamente. Vocês querem saber o que é ainda mais surpreendente, pessoal? Um sorriso gelado se espalhou nos lábios de Patrícia. A pessoa que cometeu esse crime horrível está aqui. Neste auditório, agora mesmo. O quê? O auditório se agitou. As pessoas olharam para os lados e sussurravam. O criminoso está aqui? Será na primeira fila? Patrícia levantou a mão lentamente. O dedo indicador dela apontou para o vazio e, em seguida, para um lugar exato. A Madame Sônia, de vestido vermelho, que tremia incontrolavelmente. Aquela pessoa que se diz um membro influente da sociedade, que doa uma fortuna e tira fotos no palco VIP, sentada naquele assento. Sônia, esposa do dono da construtora Eldorado, é a agressora. Foi como uma bomba explodindo. Centenas de olhares e lentes de câmera se voltaram para a Sônia. N, não é verdade. A Sônia gritou, levantando-se abruptamente. Mas a voz dela era estridente e fraca. Delegada, por que isso? Por que me difama? Eu sou a Sônia. Você não sabe quem eu sou? Ela tentou usar seu status como escudo até o fim. Ela se agarrou ao prefeito. Prefeito, o que está acontecendo? Eu doei tanto dinheiro. Por que essa louca está me atacando? Mas o prefeito afastou a mão dela sem piedade. Ela queria agarrar a última tábua de salvação, mas já havia se tornado um lixo que todos queriam evitar. Patrícia olhou para o espetáculo dela do palco, com frieza. Difamação? As provas são incontestáveis. O vídeo da câmera em que a senhora joga o caldo, o echarpe rasgado, o dinheiro com suas digitais, tudo foi apreendido. Mentira. Foi um acidente. Eu vou ligar para o meu advogado. Vou ligar para o meu marido. A Sônia tateou na bolsa, freneticamente. Sua mão tremia tanto que o celular caiu no chão. A imagem da madame elegante havia desaparecido. Restava apenas o debate de um animal encurralado. Patrícia respirou fundo para dar o golpe final. Ela esperou por este momento. As lágrimas da mãe, o orgulho rasgado, tudo seria vingado agora. E Sônia, há algo que você não sabe. A voz de Patrícia estremeceu um pouco, mas era mais forte do que nunca. A vítima, que você ridicularizou por cheirar a feira e jogou sopa na cabeça. A idosa que você desprezou, jogando algumas moedas. Patrícia levantou a cabeça e olhou para a janela do segundo andar. Nossos olhos se encontraram. Eu pus a mão no vidro, limpando as lágrimas que escorriam. Obrigada, minha filha. Muito obrigada. Patrícia voltou a encarar a Sônia e gritou. Aquela mulher é a minha sogra. Naquele momento, o ar no auditório parou. As bocas das pessoas ficaram abertas. A Madame Sônia piscou, sem palavras. As pernas cederam, e ela desabou no chão. Sogra! O cérebro dela parecia ter pegado fogo. A idosa que ela atacou era a sogra da delegada de polícia, e ela estava se gabando de ser amiga da delegada? A Sônia soube que a vida dela havia acabado naquele instante. Um olhar de desespero. Patrícia pegou o rádio e deu uma ordem curta. Equipe de homicídios. Entrem. Prisão em flagrante por agressão e humilhação. E corrupção. Algemem-na. Entendido. Com uma resposta forte, os investigadores disfarçados de jornalistas pularam da multidão. Sônia, você está presa. Você tem o direito de contratar um advogado e... Os investigadores dobraram os braços da Sônia. Não, soltem-me. Eu sou eu. Onde está meu marido? Ela gritou incontrolavelmente, mas os investigadores algemaram os pulsos dela sem piedade. Clac! O som das algemas ecoou pelo microfone no auditório. No assento VIP, o lugar mais luxuoso e alto, ela estava sendo algemada da forma mais humilhante. Os flashes da câmera explodiram como fogos de artifício. O cabelo desgrenhado da Sônia, sua maquiagem borrada e sua expressão contorcida estavam sendo transmitidos para o país inteiro. Os moradores vaiaram. Muito bem, delegada, você é a melhor. Essa mulher tem que apodrecer na cadeia. Aplausos explodiram. Eram aplausos altos e sinceros, incomparáveis com os da doação da Sônia. Eu olhei para a cena do segundo andar e chorei sem parar. Quem me levantou do chão, 3 dias atrás,
Quando eu estava caída e coberta de caldo, não foi dinheiro nem poder, mas o amor da minha família. Vendo a Sônia ser arrastada, senti como se meu echarpe rasgado estivesse sendo costurado novamente. Gostou do banho quente? Agora acordou? A última frase da minha nora foi um prego cravado no coração da Sônia. A visão dela sendo arrastada como um animal, algemada, seu casaco de pele tirado, seu cabelo despenteado cobrindo o rosto. Aquele espetáculo lamentável foi a cena mais vingativa e triste que eu jamais esquecerei. O festival do demônio havia terminado. Agora, só restava a conta fria da realidade. O incidente se espalhou como um incêndio por toda a cidade e pelo Brasil. No dia seguinte, a foto da Sônia sendo presa estampou a primeira página dos jornais. O título era de arrepiar. A dupla face do VIP, Madame Agressora, presa pela nora delegada. A internet enlouqueceu. O vídeo que Patrícia divulgou, em que a Sônia joga o caldo e ri, causou a indignação de todo o país. As pessoas ficaram furiosas, dizendo que isso não é coisa que se faça e que ela é um demônio. Em frente à sede da construtora Eldorado, havia uma multidão de cidadãos jogando ovos, e faixas de empresa malvada, fora, cobriam o prédio inteiro. A queda da Sônia foi como uma montanha-russa sem freios. O marido dela, o dono da construtora Eldorado, em quem ela tanto confiava, nem tentou salvá-la. Ele se apressou em salvar a própria pele. Dizem que ele chamou advogados e preparou o divórcio. Mas, graças ao trabalho preventivo de Patrícia, a Receita Federal e o Ministério Público invadiram a empresa simultaneamente. A caixa de Pandora foi aberta. Foram encontrados registros de uso do cartão corporativo para comprar bolsas de grife e desviar fundos da empresa para pagar cirurgias e tratamentos de pele da Sônia. Além disso, encontraram a lista de propinas para funcionários públicos regionais, o que causou um choque em toda a cidade. No final, até o marido foi preso e a construtora Eldorado faliu. O dinheiro e o poder que a Sônia tanto se gabava desmoronaram como um castelo de areia. Ouvi dizer que a Sônia não foi para a cela solitária da penitenciária, mas para uma cela comum com mais 8 detentas. No primeiro dia, ela não soube se comportar e gritou: "Você sabe quem eu sou? Chame a delegada." E foi duramente repreendida pelas presas mais brutas da cela. "Cala a boca, caramba! Isso aqui não é sua casa. Acha que dinheiro resolve tudo?" Ela apanhou. Foi forçada a se encolher no canto e não conseguiu comer a comida servida, chorando a noite toda. A arrogância dela, de quem jogava caldo quente, havia desaparecido. Ela estava encolhida no chão frio. A palavra karma nunca foi tão precisa. Depois do incidente, terminei o tratamento no hospital e voltei para casa. As marcas da queimadura diminuíram bastante, mas a cicatriz na minha alma não se curaria facilmente. Eu estava com medo de sair de casa novamente. E se as pessoas me julgassem pela minha aparência de novo? E se alguém me desrespeitasse de novo? Eu me encolhia. Patrícia, percebendo o meu estado de espírito, trouxe uma sacola quando voltou para a casa do trabalho. "Mãe, é isso." Com as mãos trêmulas, abri a caixa. Dentro havia um echarpe de seda rosa claro lindo, o mesmo que a Madame Sônia havia pisoteado. Só tinha um na loja de departamento. O destino quis que fosse da senhora. "Filha, eu não sei como te agradecer de novo." "Agradecer? O quê?" "Mãe, agora todo mundo sabe que isso não é falso. É um item de luxo. Use-o com orgulho, viu? Eu sou sua segurança agora. Se alguém te incomodar, eu apareço na hora." Minha nora colocou o echarpe no meu pescoço e sorriu. No espelho, eu não era mais a velha miserável e envergonhada. Eu era a mãe mais preciosa do mundo, com um escudo forte. As palavras quentes da minha nora reconstruíram minha autoestima destruída. Alguns dias depois, tomei coragem e fui ao clube novamente. Assim que abri a porta, o burburinho cessou. As idosas que me isolaram e ficaram do lado da Sônia me evitaram, sem fazer contato visual. Nisso, a presidente do clube se aproximou, com o rosto vermelho. "Ai, dona Fátima, a senhora veio. Está melhor?" "Sim, graças a Deus." Eu respondi calmamente. A presidente, de repente, segurou minha mão e curvou-se a 90 graus. Eu cometi um erro terrível. Fomos cegas. Não sabíamos o valor da senhora e deixamos aquela mulher má fazer o que fez sem intervir. "Por favor,
Nos perdoe. As outras idosas também se aglomeraram. É verdade, irmã Fátima. Eu xinguei a Madame Sônia mentalmente o tempo todo. Mas eu estava com medo. Por favor, a senhora não falou nada para a sua nora, a delegada, sobre a gente, né? Nossas aposentadorias dependem disso. Nos perdoe. Todas estavam tensas e me observando. O olhar de desprezo e desdém havia sumido. Havia apenas servilismo e medo. Pensei com amargura. Se eu não fosse a sogra da delegada, será que elas teriam me pedido desculpas assim? Os seres humanos são tão voláteis, mas eu não as repreendi. Eu sorri e disse: tudo bem, águas passadas, mas me prometam uma coisa. A plateia engoliu em seco, tensa. De agora em diante, não julguem as pessoas pela roupa que elas usam, nem tapem o nariz por causa do cheiro. Quem sabe? O filho daquela pessoa pode ser o presidente. A filha pode ser a juíza. A gente nunca sabe o que há por trás das aparências, não é? Com a minha piada, as idosas disseram: ah, claro, jamais faremos isso. É a mais pura verdade. Elas respiraram aliviadas. Naquele dia, sentei no lugar de honra, perto da janela, onde a Madame Sônia costumava sentar, e tomei um café solúvel quente. Ninguém me olhou de forma estranha, e todos estavam competindo para me servir frutas e doces. O sol da primavera entrava pela janela. O echarpe rosa claro no meu pescoço tremulava com a brisa. O vento era tão suave que parecia estar limpando todas as provações do inverno passado. Voltando para casa, vi um arbusto de flor de maio na esquina do beco. O botão amarelo, que havia sobrevivido ao longo inverno e finalmente floresceu, parecia-se muito comigo. Fiquei ali parada, olhando por um bom tempo. Era apenas um prato de sopa. Aquele caldo quente e vergonhoso que eu pensei que me afundaria no inferno. Mas olhando para trás, ele foi o catalisador que me fez remover minha casca e encontrar meu verdadeiro eu. Eu aprendi, na pele, como é fácil e vão o desmoronamento de uma vida cheia de vaidade e dinheiro falso. E quão inquebrável é o muro da família, construído com amor e sinceridade. Naquela noite, meu filho, minha nora e eu nos reunimos para jantar e comemos o bobó de camarão. Mãe, está gostoso? É um mel. O mais delicioso do mundo. Que bom. Ah, o presídio ligou hoje. A Sônia está desesperada para falar com a senhora. Quer se ajoelhar e implorar perdão para a senhora, para tentar um acordo. Os carcereiros estão ficando loucos com ela. Eu parei de mexer a colher. Pedir perdão? Será que é sincero? Ou é mais um show para reduzir a pena? Eu não podia confiar nas lágrimas daquela mulher. Pensei por um momento e balancei a cabeça, negando. Não vou. Não quero ver o rosto dela de novo. Perdoar é para ter paz de espírito. E eu ainda não estou pronta. Não quero fingir que a perdoo. Diga a ela para pagar pelo que fez, lá dentro. É o melhor para ela. A senhora fez bem em decidir isso, mãe. A senhora não precisa vê-la nunca mais. A senhora decide o que a deixa confortável. Meu filho concordou, colocando uma folha de couve bem cozida no meu prato. Esta refeição simples e comum. Este momento de rir e comer em paz, sem ter que me preocupar com ninguém. Eu não sabia o valor disso antes. Foi preciso ser queimada pelo caldo quente para que eu soubesse o valor de um prato de comida quente. Pessoas, o que é a verdadeira dignidade? É usar roupas caras e andar de carro importado, impondo respeito? Não. Depois de tudo o que passei, eu sei. É a atitude de não rir das roupas velhas dos outros, a generosidade de dar um lenço a quem comete um erro, e a humildade de ser mais gentil com quem é mais fraco. Isso é a dignidade humana que brilha mais do que qualquer item de luxo. Este echarpe no meu pescoço vai ficar velho e gasto um dia. O tempo vai passar, a cor vai desbotar e o tecido vai desfiar. Mas o amor e o respeito fervorosos que minha nora me demonstrou brilharão para sempre no meu coração. É um tesouro que não envelhece nem se desgasta. Eu não sou mais a velha encolhida do mercado, de calça de moletom. Eu sou a Dona Fátima, a mãe amada, que viverá o resto da vida com a cabeça erguida. Se você está se sentindo intimidado por causa da sua aparência, ou se está julgando alguém pela aparência, lembre-se, o tesouro mais valioso não está na embalagem luxuosa, mas no coração de quem a contém. E se você tem uma família que reconhece esse coração, você já é a pessoa mais rica do mundo.
Esta história mostra como a vaidade e a arrogância podem tornar alguém feio, e como o amor sincero pode reconstruir a autoestima destruída. Na vida, às vezes, podemos julgar alguém pela aparência, como a Madame Sônia, ou nos sentir envergonhados pela nossa, como Dona Fátima. Mas nunca devemos esquecer que um coração com um olhar caloroso vale muito mais do que um corpo coberto de itens de luxo. Lembre-se, a verdadeira dignidade não vem do saldo bancário, mas da forma como tratamos os outros. Espero que a vingança emocionante e o sorriso caloroso da Dona Fátima tragam um conforto e uma força para o seu coração. Você já é um tesouro que brilha o suficiente. Se você gostou da história, curta e se inscreva no canal. Deixe um comentário sobre o que você pensa sobre a verdadeira dignidade. Voltaremos com mais histórias emocionantes